Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. O Conselho Consultivo do São Paulo aprovou 10 nomes para a eleição de conselheiros vitalícios do São Paulo. Aí você pode perguntar, o que é o Conselho Consultivo do São Paulo? Quem faz parte deste Conselho Consultivo? E a gente tem aí na foto os membros do Conselho Consultivo do São Paulo. Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco para os mais próximos, ex-presidente do São Paulo. Carlos Miguel Castex Aidar, ex-presidente do São Paulo. Fernando Casal Del Rey, também presidente do São Paulo. Ives Gandra, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, também ex-presidente. Júlio César Casares, Marcelo Pupo, Milton José Neves, Outen Aires de Abreu Júnior, Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Plenet são os membros natos do Conselho Consultivo do São Paulo e estes aprovam os nomes para eleição de, vitalícios, né, que a gente vai ter aí no dia 17 de fevereiro, na próxima semana a gente escolhe mais vitalícios para o São Paulo Futebol Clube, e aí a gente tem os nomes aqui. Arismar Mion teve 10 votos, Cleudimar Prado, 10 votos, Francisco Moreto, 10 votos, José Inocêncio Santos Oliveira, 10 votos, Marcela Gatti, 10 votos, Richard da Silva Magalhães, 10 votos, Dáurio Speranzini, 9 votos, pesquisem Dáurio Speranzini por aí. Davi Fux teve 9 votos, José Augusto Martins teve 9 votos e o Kenkish Atoji também teve 9 votos. Fica aí, então, os 10 nomes escolhidos pelo Conselho Consultivo do São Paulo para essa votação que ocorre dia 17 aí, de vitalícios para o São Paulo Futebol Clube. Mais vitalícios são 160 vitalícios e 100 eleitos a forma política do São Paulo hoje, com 260 conselheiros que definem o nosso futuro, Gustavo Nick. Eu acho que essa lista fala por si só, acho que não preciso nem comentar muita coisa, né? Difícil, né, cara? Porque a gente fica aqui vendo o jogo, assistindo, comentando, trabalho do Zubeldia, esquema tático, contratação, planejamento, um monte de coisa, e isso aí desanima, né? Esse tipo de notícia desanima muito, porque só comprova que o São Paulo está na mão das mesmas pessoas há anos, e o pior, né? Não tem perspectiva de mudança, né? A política, seja em âmbito de governo mesmo, seja em âmbito de clube, e a democracia, elas só vão conseguir acontecer se existir, de fato, um debate de ideias, uma oposição, uma alternância de poder. Isso é muito saudável, né? E no São Paulo o que a gente vê é o contrário, né? O poder se perpetua na mão das mesmas pessoas, do mesmo grupo, e aí muda estatuto, aí elege as pessoas ali, quem é na mesma panela, né? Não abre espaço para outros. Ah, mas a oposição também é ruim. Tudo bem, mas tem que ter uma alternância de poder. Isso é saudável em qualquer sistema, né? Tanto em clube quanto em outras organizações e etc. Então a gente lamenta muito porque o São Paulo continua sendo um dos clubes mais fechados politicamente. Eu acho que isso é ruim, porque é bom ter uma pessoa fiscalizando, questionando, sendo oposição, né? No Flamengo agora, por exemplo, houve uma oposição, houve uma troca do grupo político, mesmo que o BAP antes estava como apoiador do Landim. E eu acho que isso é bom, no sentido de analisar a política em si, a democracia em si. No São Paulo isso não acontece. Pior ainda é quando a gente escuta falar que as pessoas que estão sendo colocadas lá sequer são São Paulinos. Então, quer dizer, qual é o interesse dessas pessoas em transformar o São Paulo num clube melhor, em todos os sentidos? Então, até isso, Nick, o pessoal perguntou, e tá até na nossa thumb da live, né, desses conselheiros que podem entrar, que torcem para rivais, né? Eu, de fato, tenho essa informação quanto a nomes que estão nessa lista. Você também é um cara do direito, advogado, e sabe muito bem que tem coisas que a gente sabe, mas que a gente não pode exatamente falar. Foram mencionadas pelo Paulo Pontes, né, jornalista também. Então, assim, desses nomes, tem suposições, vamos colocar dessa forma, de pessoas que não são torcedoras do São Paulo, né? Mas assim, cara, isso é algo que é muito difícil comprovar. O cara pode falar que mudou de time, ou pode falar que hoje é São Paulino. Então, assim, eles têm até aquele atestado de fé São Paulina que eles assinam, né? Que 5 conselheiros vitalícios têm que assinar para chancelar que o cara é São Paulino de fato, e 5 conselheiros
chancelaram para cada um desses nomes, né? Então, cara, fica difícil provar alguma coisa, mas o fato é que tem ali fontes, né, que já conhecem pessoas ali de longa data, que dizem que tem nomes ali que sequer torcem para o São Paulo Futebol Clube de forma clara, né? Então, assim, é uma tristeza, né? Acho que é triste quando você olha para isso, não só pelo fato de serem rivais, mas pelo fato desse, cara, modelo de gestão que a gente tem hoje, conselheiros vitalícios aí, que é isso, cara. O Leco, por exemplo, fez uma gestão péssima, terrível, afundou o São Paulo em dívida. Ele até o seu último suspiro vai ter um vínculo com o São Paulo Futebol Clube, vai ter um vínculo justamente com o time, vai tomar decisão. Não é só que o Leco, assim, eu sei que você que tá nos acompanhando fala, porra, o Leco nunca mais tinha que pisar no Morumbi. Ele não só pisa, como toma decisão, Gustavo Henrique. Então, assim, isso é algo que a gente tem que falar. O Aidar também, né, ele ficou um tempo afastado do quadro associativo do clube, mas ele foi absolvido ali da investigação, né, que corria sobre ele, pós anos e anos, tiraram essa acusação dele e tudo mais. Então ele voltou para o associativo, ele voltou a votar, ele voltou a decidir. Então, assim, cara, a gente tem os mesmos nomes, a gente gira em torno aí dos mesmos nomes, e mais uma vez a gente tem os mesmos figuras, que até o último suspiro, até o fim da vida, decidem coisas pelo São Paulo Futebol Clube, 260 conselheiros vitalícios. Então, assim, 260 pessoas decidem nosso futuro para sempre, né? Então nunca vai mudar esse esquema político. E aí, quando eu falo que SAF é a solução, falo, não, imagina, tirar o nosso clube das mãos ali de gente apaixonada, deixar na mão de um empresário, entre Leco, Aidar, essa lista que tá por aí tomando decisão, e um Textor da vida, cara profissional que tem dinheiro, vai colocar no futebol, eu fecho mais com o Textor, entendeu? Eu fecho mais com um cara profissional. Aí, por óbvio, né, que entrando numa SAF não é que vai excluir o conselho, mas tira autonomia para o futebol. Aí passa a ser profissionalizado o futebol do São Paulo. Então, eu sou a favor da SAF muito por isso. É um tema de, enfim, discussão, de pauta que a gente fala por aqui, mas eu acho justamente que não tem nenhuma esperança no esquema político que o São Paulo vive hoje. Não tem nenhuma esperança, não tem um pingo de, isso aqui pode dar certo. Eu acho zero, Gustavo Henrique. Acho que a gente vive num looping, infelizmente, que não tem solução, não tem saída. Não, exatamente, cara. E aí, quando a gente fala do esquema tático da contratação de dentro de campo, a gente está tratando o sintoma e não a causa, né? Porque é a mesma coisa que você ter dor de cabeça todos os dias e você ficar tomando Neosaldina e não vai investigar qual é a causa da tua dor de cabeça. O São Paulo não vai para frente porque a gente que eu falo de modo geral, o torcedor, não tem mais o que fazer além disso, né? Além de apoiar o time e tentar usar o que a gente gosta do clube a seu favor. Mas a gente fica, ganha um título, faz isso, faz aquilo. E aí, o que vai mudar de fato no São Paulo, né? O que vai mudar de fato no São Paulo, que já está chegando a 1 bilhão de dívida? Quem lá dentro vai levantar a mão e falar, por exemplo, para essa gestão, colocar contra a parede e falar, olha, vocês têm que justificar aqui um déficit de 200 e não sei quantos milhões no ano de 2024, uma dívida de 1 bilhão de reais. Mas a gente pegou do Leco. Meu amigo, isso faz 5 anos, cara. Não dá para ficar com essa muleta para sempre. Assim como o Leco dobrou a dívida do São Paulo durante a gestão dele, o Casares está caminhando para a mesma coisa. O Casares vai dobrar a dívida que ele pegou do Leco. Então, assim, sem uma oposição forte, sem um processo democrático e político que dê abertura para outras pessoas participarem e questionarem, eles ficam fechados na mesma panela e aí não acontece nada. Porque aí, Gabi, é uma troca de favores. Olha, eu não questiono o que você está fazendo, depois você vai lá e assina o atestado para eu ser o conselheiro vitalício. E aí a coisa anda desse jeito, entendeu? São as mesmas pessoas, os mesmos cardeais que estão mandando. E aí, cara, não tem oposição também, né, Nick? Porque, assim, acho que é muito mais esse interesse, justamente, né, por nomes que estão no cargo. Então, assim, quem tá não quer sair, então, assim, quer ficar até o fim da vida, e quem não tá, quer entrar para ficar no cargo, para ter ingresso de show, para ter ingresso de jogo, né, para ostentar esse cargo de sou conselheiro do São Paulo. Não é remunerado, né, a maioria deles, né, então ou escolhe ser conselheiro ou escolhe ter uma remuneração. Por exemplo, Carlos Belmonte, ele é conselheiro e ele enfim, gestor de futebol do São Paulo abnegado, ele não tem salário diretamente do São Paulo Futebol Clube, né? Então, assim, cara, a gente vê que são casos, né, Nick, que a gente olha e fala, pô, não tem muita esperança, porque a gente não tem oposição, a gente não tem um cara que se levante e fale, pô, hoje eu vou fazer diferente, salva, enfim, 2, 3 exceções que também
sozinhos, infelizmente, não fazem tanto barulho, né? Mas e que também não são tanto do meu grado, do ponto de vista de a forma que fazem oposição. Mas assim, a gente não tem oposição. A gente vai entrar com mais 10 conselheiros agora que são da mesma chapa Casares. A gente tem decisão em volta das mesmas mãos, dos mesmos nomes, mesmos sobrenomes há anos e anos. E acho que o São Paulo vai só nisso. Aí saem 100 conselheiros que são de voto, vem mais 100, morrem 10 vitalícios, eles escolhem mais 10, né? Porque quando morrem 10, eles têm que votar mais 10, como estou fazendo aí dessa vez. Aí vai morrendo, enfim, vitalício, vai entrando caras novos, tal, que também tem esse mesmo pensamento e são dessa mesma laia do social. Então, assim, cara, eu acho que, infelizmente, a gente está num looping que vai ser difícil sair, Nick. E aí a única solução para isso, eu vi algumas pessoas perguntando, mas o que fazer? A SAF, ela é vista como uma possibilidade, como você mesmo disse, eu acho que o São Paulo inevitavelmente vai acabar caminhando para isso, porque uma dívida desse tamanho já é impagável, na minha opinião, pode fazer FDIC, pode fazer um monte de coisa, mas eu acho que é impagável essa dívida. O que aconteceu com o Flamengo e com o Palmeiras na época que eles conseguiram sanear o clube, eu acho que é uma coisa que não acontece mais atualmente, pelo cenário atual, pelos preços que o futebol vem praticando, como está o mercado e etc. E também porque ninguém vai ter paciência para ficar aí 4, 5 anos roendo o osso para depois se reerguer. Então, acho que a SAF vai acabar sendo o caminho natural. O que eu vejo muito algumas pessoas argumentando contra a SAF, e aí já vi até uma live que você estava junto com o Arnaldo, e o Arnaldo fala, por exemplo, mas e se cai na mão de alguém, aí é um só decidindo, e esse um só, de repente, toma decisões ruins. Hoje a gente tem conselheiros que a gente pode questionar, mas são 100 e tantos. Se você cai na mão de um só, que também é um cara ruim, isso aumenta o risco de sair alguma coisa errada. De fato, é um bom argumento, mas a gente imagina que o São Paulo seria vendido, por exemplo, para uma SAF como um grupo City, como um grupo que tenha solidez mundial, que tenha interesse em fazer o clube praticar um futebol com coerência, com honestidade, etc. Né? Não que eles sejam mil maravilhas, porque o dinheiro sempre fala mais alto, isso não é só aqui no Brasil. Mas aí, além da SAF, outra solução seria uma abertura política do São Paulo, uma abertura do processo político do São Paulo. Que jeito? Se o sócio torcedor do São Paulo, por exemplo, pudesse votar, não votar direto no presidente, que não seja logo assim, mas se o sócio torcedor de São Paulo pudesse escolher representantes lá dentro, já é uma forma de você tirar um pouquinho, diluir um pouquinho o poder dessas pessoas lá dentro. É uma forma de abrir o processo eleitoral do São Paulo, o processo político do São Paulo. Mas qual é o interesse dessas pessoas que estão lá comandando o clube sem nenhuma ameaça fazer uma abertura política dessas? Se na hora que eles precisam alterar um estatuto, se na hora que eles precisam da troca de favores ali para aprovar um orçamento, para aprovar um balanço, eles vão contar com essas mesmas pessoas que eles estão nomeando agora, por que eles vão querer essa abertura? Vai contra o que eles querem, que é esse jogo de interesse, de poder, de perpetuação dentro lá da estrutura do São Paulo. Então, é muito ruim, porque a gente tem até que tomar um cuidado para falar algumas coisas nesse sentido, porque, de fato, algumas coisas a gente fica sabendo, mas, assim, não dá para vir aqui e cravar, porque depois a gente corre o risco até de tomar uma retaliação, alguma coisa do tipo. Mas é o caminho, cara, porque senão, ganhou um título da Copa do Brasil, ganhou não sei o quê, contratou o Oscar, jogou bem, mas, assim, estruturalmente nada vai mudar, e aí vai ser essa enxugação de gelo, né? Infelizmente. Até o Thales brinca, né? Para eu entrar para a oposição do São Paulo. Mas queria fazer um exercício, Nick, com você aqui, que é o seguinte, cara. Você, então, compra o título de sócio, tem os seus 7 anos para ser conselheiro e fala, eu vou entrar no conselho do São Paulo e eu vou mudar tudo. Eu vou ser contra esses caras e tudo mais. Beleza. Aí para você entender esse processo, você compra o seu título de sócio, né, que ele custa ali, enfim, tá custando 10 mil, agora até tá maior o preço, tá 20, 30 mil, só para comprar o título, mais mensalidade, né, então tem um gasto, tem que ser um cara que tenha grana para conseguir fazer esse movimento, compra o seu título, beleza, tem que esperar 7, 8 anos para você poder virar conselheiro, né, para você poder candidatar a ir para conselheiro. Então você espera 7, 8 anos, então daqui, enfim, 2032, 33, vai o Nick e fala, beleza, chegou minha hora, eu vou mudar essa bagaça aqui. Aí quem vota em você? Os sócios. Os sócios, eles regem muito mais ao grupo político do São Paulo que domina. Qual que é o grupo que domina, Nick? A situação. Ou seja, você falar,
eu vou entrar e vou contra esses caras, você não vai entrar. É um jogo de cartas marcadas. Eleição do São Paulo é um jogo de cartas marcadas. Entram sempre os mesmos. Aí pode mudar um nome aqui, um nome ali, mas é sempre o mesmo grupo, enfim, político que está entrando. Então, assim, se eu quisesse, por exemplo, assim, hoje pegar, comprar o título e falar, beleza, porra, em 7 anos eu vou entrar no conselho. Cara, não dá para você entrar no conselho com essa postura de oposição. Você tem que aceitar a situação para você conseguir entrar no conselho. Ah, então eu vou me camuflar e vou, enfim, na hora que eu chegar lá, eu passo a ser oposição. Cara, sozinho, eles vão te expulsar, como fizeram com outros conselheiros, vão tentar o movimento político. Então, assim, cara, é uma situação, Nick, que não tem muito saída, não tem muito como você mudar esse esquema político. Eu acho que tem 2 saídas, ou o SAF do São Paulo, que a SAF do São Paulo você conseguiria aí fazer mudança, ou o campo parar de responder, e isso enfim, dá uma revolta no conselho contra quem tá no comando. E isso, esportivamente, ia ser uma tragédia pro São Paulo. A gente tá falando de, Mas, assim, Gabi, o campo não responder, ia ser uma tragédia esportiva. Então, cara, é difícil pra caramba pensar que vai mudar quem tá no comando, entendeu? Então, hoje eu não gosto de quem tá no comando. Cara, vai ter que aceitar, daqui a 10 anos eles vão estar aí também. exatamente, não, você está coberto de razão. E quando surgem essas notícias de que algumas dessas pessoas sequer são paulinas, por que o campo ir mal faria eles se rebelarem contra a atual gestão? Pelo contrário, eles vão dar risada, né? Vão dar risada. Fala, eu sou palmeirense aqui, o São Paulo está se fudendo dentro de campo, eu vou dar risada, eu vou querer tirar o presidente de lá? Pelo contrário. É o que você falou, não existe prova nem nada. Algumas pessoas até acabam mostrando algumas coisas e tal, mas a gente lamenta muito, cara. Eu vi uma entrevista do Casares, por exemplo, quando perguntado de abrir o processo político do São Paulo, de colocar os torcedores ou só os torcedores para votar e etc., ele sempre diz assim, mas aí aparece um lunático lá que tem popularidade e aí a galera vai querer colocar ele lá e de repente nem São Paulino ele e vai ser eleito só porque tem a maioria. Cara, isso se chama democracia, meu amigo. Apresenta proposta, apresenta resultado. Você tem a máquina na mão, você tem a máquina da presidência de São Paulo na mão, seu grupo tem a máquina da presidência de São Paulo na mão, da gestão, há não sei quantos anos. Você está se sentindo ameaçado com alguém, um popular que vai vir aí e ganhar mais popularidade e conseguir ser eleito para o São Paulo, por conta de uma possível abertura do processo político? Então responde com a competência. E não impedindo outras pessoas de participarem do pleito, entendeu? Porque senão, cara, é uma ditadura de muitas pessoas. Você fecha o processo político e impede que uma oposição consiga nascer. E é o que eu te falei, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque é mexer em um vespeiro muito complicado, muito delicado. Eu conheço pessoas que tentaram fazer esse processo que você está mencionando aí, de entrar e comprar título e ficar lá como sócio, participar de assembleia, um monte de coisa, e conselho fiscal, e fazer movimento, e postar nas redes sociais, etc, etc, etc. E esses caras sofreram retaliações, entendeu? Então é muito complicado, cara, não dá pra gente ficar falando aqui, e é uma pena, porque o clube, teoricamente, ele deveria ser do torcedor. É o torcedor que leva o clube nas costas. O São Paulo tem aí anos e anos e anos desde a sua fundação e sempre foi o torcedor que levou nas costas. Mas, contraditoriamente, o torcedor é o que menos participa das decisões, o que menos tem transparência no que está sendo feito lá. E a gente só ouve dizer, o balanço do São Paulo apontou 1 bilhão de dívida e a gente tem que aceitar isso, né? E se conformar com isso, porque a gente ama o clube e é o que tem para hoje. E existe uma coisa muito mais também de uma elite, até, entre aspas, Nick, que é assim, esses caras que estão no conselho, não estou falando 100%, mas tem uma parcela deles que enxergam o torcedor do São Paulo, quem está na arquibancada, como os caras de fora. Os caras de fora estão falando, estão chiando. Então, assim, eles acham que eles estão num pedestal político, pedestal de hierarquia dentro do São Paulo, que não existe. O cara que é conselheiro, ele não é mais importante para a história do São Paulo que o cara que compra ingresso para ir ver São Paulo e Água Santa pelo Paulistão, né, que paga R$100. Então, assim, é tão triste quando você olha para a parte política do São Paulo que, de novo, eu fiz a minha coluna em cima disso, deixei coisas ali escritas que talvez com o tempo as pessoas possam ir, enfim, pegando no ar as coisas. Quando você conhece por 15 minutos quem comanda o São Paulo Futebol Clube, conhece conselheiro, conhece o social, enfim, transita uma semana no social, cara, você sai implorando pro John Textor, velho. Vem alguém, pelo amor de Deus, assim, porque, cara, não tem solução, velho. Dentro da política do São Paulo,
eu afirmo com todas as letras, a parte política do São Paulo é um microcosmo de Brasília, não tem solução. A gente nunca vai resolver a parte política do São Paulo. Então, eu acho que, infelizmente, eu sou cético com esse pensamento, acho que não tem como mudar, a gente torce para que o campo responda, para que o campo do São Paulo consiga resultados, mas a dívida a gente nunca vai conseguir pagar. Eu sou cético, assim, cara, nesse ponto, a dívida é impagável por parte do São Paulo, a gente nunca vai conseguir pagar, e a forma política que se faz, infelizmente, nunca vai mudar. Eu só acho que você bate no sistema, entre aspas, né, como disse o nosso Paulo Nobre, assim, acho que você só muda internamente as coisas e tira essa autonomia do social e do conselho, virando SAF, que é um caminho mais fácil, entre aspas, hoje em dia, de vir uma empresa e de ir lá comprar. Então, assim, eu acho que, infelizmente, o São Paulo tem que abrir o olho, tem que pensar nessa situação e tem que falar, pô, de fato, tá foda, não tem solução dentro dessa, enfim, é coisa política que a gente vive. Porque antes também era assim, né? Então, cara, pensar que, não, porque lá em 92, quando a gente ganhava a Copa Libertadores, por exemplo, era assim também, ninguém falava. Sim, ninguém falava porque o campo, muitas vezes, ele mascara muitas coisas. Tinha gente mais competente na parte do futebol, né? Então não é que era uma gestão incompetente. A gente tinha gente profissional, mas quando você começa a ter cada vez mais times profissionalizados com dinheiro, cara, você vê justamente que você tá numa forma política arcaica, defasada, e que você não tem solução dentro das suas opções internas. Dentro de casa, o São Paulo não ajeita o seu caixa, não ajeita o seu esquema político. Eu acho que é um time extremamente antidemocrático. É um time extremamente, assim, com, mesmos nomes, mesmas chapas políticas, mesmos sobrenomes, gira em torno das mesmas pessoas, e eu, infelizmente, não consigo ver solução. Então, essa tarja aqui, ainda existe esperança? Para mim, não, assim, mas eu queria ter essa esperança. Eu queria falar, porra, não, a gente vai dar a volta por cima, tá falando besteira, o São Paulo vai conseguir, vai para cima, vambora, tal. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem esse caminho, viu, Nick? Não, concordo 100% com você, cara. É isso que demonstra. A questão é que, assim, a falta de transparência joga tudo para baixo do tapete e a gente não fica sabendo de nada, né? Nessa época que você mencionou, por exemplo, quando o campo está ganhando, São Paulo não precisa ir tão lá atrás, na época das primeiras Libertadores, mas o São Paulo, na gestão do Juvenal ali, 2005, entre 2005 e 2008, Marcelo Portugal Gouveia e depois o Juvenal, que a gente consegue ganhar Libertadores, Mundial e 3 brasileiros, não é que o sistema democrático do São Paulo era exemplar e o mais aberto possível e depois mudou. Já era com esse sistema. A grande questão é que, além de o São Paulo responder dentro de campo, o São Paulo era um clube que era tido como referência nas outras questões. Referências do departamento médico, referência futebolística, referência de gestão administrativa. O problema começou quando essas pessoas que tiveram, de repente, um mérito de transformar o São Paulo numa referência, imaginaram que eles poderiam descansar e se perpetuar no poder e não fazer mais nada para que o São Paulo continuasse evoluindo. A frase que todo mundo fala, o São Paulo parou no tempo, é justamente por conta disso. Chegou em um determinado patamar, mas isso levou essas pessoas para uma zona de conforto, para um comodismo total e absoluto, tanto que o São Paulo passou a se autodenominar soberano. O que é uma coisa soberana? É uma coisa inalcançável, absoluta, que não tem concorrência. A hora que o São Paulo se posicionou dessa forma e o grupo político da época, que teve os seus méritos de levar o clube para esses títulos, para essas referências, para a gestão como era, falou, bom, a gente não precisa fazer mais nada, porque o São Paulo, a roda, ela gira sozinha, a estrutura gira sozinha, a gente foi engolido pelos outros. O São Paulo parou no tempo. Então, por isso que é importante a alternância de poder. Porque quando você tem uma oposição, quando você tem o risco de surgir uma nova pessoa, uma nova ideologia que questiona o que você está fazendo, você é obrigado a apresentar resultados sempre. Você é obrigado a se manter. Se você chegou no topo, você é obrigado a se manter no topo, porque senão a oposição vem e toma o seu lugar. A partir do momento que não tem essa abertura, que não tem essa possibilidade de uma oposição assumir, e os caras entram nessa zona de conforto, tanto faz, tanto fez, a ponto de a atual gestão criticar a gestão anterior da qual ela fazia parte, cara. Quando os caras vêm a público e dizem, mas nós pegamos o São Paulo numa situação, não sei o que,
Vocês faziam parte, cara, da gestão que fez isso com o São Paulo. Entende? Então, assim, não tem perspectiva de mudança por causa disso. Não existe espaço para nascer uma nova liderança, para nascer uma oposição lá dentro que fiscalize, que questione, que se coloque como uma possibilidade de votação. E aí isso tudo faz com que o São Paulo continue. Tem medidas dessa diretoria, dessa gestão que a gente tem que elogiar? Tem, eu acho que tem várias. O marketing cresceu, a publicidade do São Paulo aumentou, as receitas aumentaram, o São Paulo de fato conseguiu montar times mais competitivos, o São Paulo foi campeão depois de muitos e muitos anos. Existem méritos, mas a falta de transparência e a falta de abertura política fazem para nós, e aí quando vem uma notícia dessa que você falou que são as mesmas pessoas se elegendo, etc, etc, deixa a gente totalmente céticos e descrentes, como você disse, de que essa mudança vai acontecer um dia, porque eles conseguem eliminar toda e qualquer possibilidade de uma oposição surgir nesse cenário, né? Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixe seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.